É isso aí, galera cartoleira. Nós somos o Cartola do Interior. Estamos chegando com mais um cast com as melhores dicas para você se dar bem nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Nivaldo e será que o Cruzeiro ganha dessa vez? É isso aí, galera. Começando aí, dando uma passada pela nossa Liga Cartola do Interior. Estamos chegando aí ao fim do Campeonato Brasileiro, ao fim do nosso Cartola. Lembrando aí que a nossa Liga Cartola do Interior irá presentear o campeão geral, né, o campeão do campeonato, com a camisa oficial do seu clube do coração. Por enquanto o líder é o time Monte Real FC, em segundo o time Real Digo e em terceiro o time Areucas FC. É isso aí, galera, participe da nossa liga, convida seus amigos aí para participarem e concorrer aí a uma camisa oficial do seu clube do coração. Começando aí nossas dicas posição por posição, começando com os goleiros. Temos algumas boas opções para esta rodada. Começo indicando aí os três primeiros aí do Cartola: Renan, Marcelo Groi e Rogério Ceni. Para mim, boas opções para esta rodada no Cartola. O Renan, por ser um goleiro aí muito seguro, né? Tem um jogo em casa, o Goiás jogando em casa não sofre muitos gols. O Grêmio aí vai ser sem seu principal atacante, sem o Barcos. E o Renan aí surge com uma boa opção pensando SG e defesas difíceis. O Marcelo Groi também pensando em defesas difíceis. Tem uma aí das melhores defesas do campeonato, o Grêmio. Sofre pouquíssimos gols. Mesmo jogando fora de casa, acredito que o Groi possa ser uma boa opção. O Rogério Ceni, por pensar aí no saldo de gols, acredito que o São Paulo seja favorito para sair com o SG nesse jogo. E o Rogério Ceni aí, se surgir algum pênalti aí, além do SG, pode ter o gol, algumas defesas difíceis. Ele de vez em quando aí que consegue fazer boas pontuações. Outras boas opções para o gol. Goleiro Vitor, para mim também é uma boa opção pensando em SG. Acho que o Atlético Mineiro favoritaço para esse jogo, também para sair com SG. E aí, deixo para vocês algumas opções um pouco mais arriscadas. O Jefferson, não pelo Jefferson, mas pela defesa do Botafogo, que no meio de semana aí tomou 5 do Santos. Então aí eu fico com um pouco um pé atrás de escalar o Jefferson, apesar de ser um bom goleiro. E pode ser aí muito atacado essa rodada, pode sair com muitas defesas difíceis. O Jefferson aí, né? Nesta rodada, jogando contra o Sport. Outra opção também bastante arriscada, o goleiro Wilson, do Vitória. Ele que já tem também 27 defesas difíceis no campeonato, ficou fora de alguns jogos. Está voltando aí nesse jogo contra o Cruzeiro. Uma pedreira aí pro Vitória, mas quem sabe aí o Wilson resolve fechar o gol do Vitória e conseguir aí algumas defesas difíceis e uma boa pontuação na rodada. E nossa aposta na rodada pro gol é o goleiro Thiago Volpi, do Figueirense. Por ser um goleiro bastante regular e 54 defesas difíceis no campeonato, tem um jogo contra o Curitiba que fora de casa não assusta tanto. Então nossa aposta aí fica com o Thiago Volpi para goleiro. É isso aí, galera, chegando agora nos laterais. Laterais, como sempre, é uma pedra no sapato para achar bons jogadores. Começa indicando aí o Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, pensando no SG. Para mim, um dos SG mais claros da rodada. Mesmo que o Chapecoense fora de casa às vezes resolve aprontar, mas acho que o Atlético Mineiro tem tudo para sair com esse nesse jogo. Então Marcos Rocha aí pensando nos 5 pontos, e ele que consegue atacar bem algumas vezes, né? Consegue algumas roubadas de bola, pode ser uma boa opção para a sua lateral. Outra opção boa também é o outro lateral do Atlético Mineiro, o Alex Silva, não tem muito o que falar, tem as mesmas características. Pensando no SG, ele que apoia bem também pode ser aí uma boa opção para a zaga. Outra boa opção para a sua lateral é o lateral Natanael, do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga em casa contra o Flamengo, não tem um SG tão claro assim, mas o Natanael é um jogador que chega bastante no ataque, já tem 5 assistências no campeonato. Entre ele e o Suelton, ele é um pouco mais regular, então prefiro aí o Suelton se você quiser arriscar aí na sua lateral no seu time. Outras opções, indico aí o esquerdinho do Goiás. Ele que no Cartola lateral, mas no Goiás joga como meia. Então, ótima opção. Além de conseguir o SG, ele que consegue sempre algumas finalizações ali, algumas faltas sofridas, algumas roubadas de bola também. Então, para mim, ótima opção para a rodada, o esquerdinha do Goiás. Outra opção um pouco mais arriscada tem o Wellington Silva, do Internacional. O Internacional tem um jogo bastante difícil contra o Corinthians, mas o Internacional jogando em casa, acredito que deva buscar a vitória, né? Ainda mais por querer se aproximar ali do Cruzeiro na ponta do campeonato. Se o Internacional conseguir sair com o SG, acredito que o Wellington possa ser uma ótima opção para esta rodada. E nossa aposta
da rodada para lateral fica mais uma vez com o lateral do Palmeiras, Vitor Luiz. Não tem muito o que falar dele, já falamos nos outros casts. Um lateral que ataca bastante. É um jogo difícil, né? Um clássico. Não acredito que o Palmeiras saia com SG, mas aí surge a opção do Vitor Luiz, um lateral que custa apenas 5,22 cartoletas. Se você não está afim de gastar muito, o Vitor Luiz aí é uma boa opção para a sua lateral. É isso aí, gente, chegando agora nos zagueiros. Para a zaga temos algumas boas opções. Começa indicando o zagueiro Manuel. Não tem muito o que falar do Manuel. Mito do Cartola. Jogando em casa, fora de casa, sempre consegue boas pontuações. Conseguiu 12,6 na última rodada, mesmo sem o SG, que o credencia a ser uma ótima opção para você colocar no seu time. Outra boa opção é o Antônio Carlos, do São Paulo. Pelo aquilo que eu já falei do Rogério, né? Chance aí de sair com SG. O Bahia, que não tem um ataque tão perigoso assim. Fica aí a opção do Antônio Carlos como uma boa opção para a zaga. Outra opção para a zaga, o zagueiro Jackson, do Goiás. Ele que tem uma média muito boa, é bastante regular. Fez um gol na última rodada, né? Mas ele tem uma pontuação aí entre 5 e 6, sua média é 4,42. Acredito que o Goiás possa sim sair com SG nesse jogo, mesmo tendo um jogo muito difícil contra o Grêmio. Esse jogo aí para mim tá com cara de 0-0, então para mim o Jackson, ótima opção para a rodada. Outra boa opção, tem o zagueiro Kleberson, naquilo que eu já falei do Natanael. O Kleberson é um zagueiro aí bastante regular, tem 3 gols no campeonato. Ele que sempre que tem algum escanteio para o time, ele vai para a área adversária, tentar cabecear e fazer o gol. Entre os dois zagueiros do Atlético Paranaense, prefiro aí o Kleberson pela sua regularidade. Tem um jogo contra o Flamengo. O SG não é tão claro assim, mas o Kleberson aí tem outras características que o credenciam a ser uma boa opção para esta rodada. Outra opção para a rodada é o David Braz, zagueiro artilheiro do Pacaembu. Esse clássico aí, Palmeiras e Santos, será no Pacaembu, onde o David Braz tem se dado muito bem. No jogo do meio de semana aí contra o Botafogo fez 2 gols mais uma vez. Por se tratar de clássico, é um jogo bastante difícil. Fica aí mais como uma aposta, né? O zagueiro David Braz. Quem sabe aí a mística funciona do Pacaembu, ele resolve fazer outro gol. Ele que tem conseguido aí boas pontuações nas últimas 4 rodadas. Não foi bem nessa última rodada porque o Santos não saiu com SG. Mas se o Santos saísse com SG, ele iria pontuar ali próximo de 9. Tem sido aí a média dele. Então o David Braz surge aí como uma boa opção para a rodada. E nossa aposta para a rodada é o zagueiro Gemerson, do Atlético Mineiro. Ele que custa apenas 3,41 cartoletas. Tem conseguido também fazer pontuações seguras. Tem um jogo aí contra o Chapecoense. Muitas chances aí do Atlético Mineiro sair com SG. Acredito que se isso acontecer, o Gemerson deve pontuar aí entre 7, 8, 9 pontos. E ser uma ótima opção para a rodada por custar apenas 3,41 cartoletas. É isso aí, minha gente. Chegando agora no meio de campo. Meio de campo temos uma pá de opções nessa rodada. Não tem muito o que falar dos caras. Para mim as melhores opções da D'Alessandro, por ser o dono do time aí. Mesmo tendo um jogo difícil contra o Corinthians, acredito que não dê para deixar o D'Alessandro fora do time. Everton Ribeiro voltando da seleção brasileira. Cruzeiro aí precisando de uma vitória para não deixar os times ali se aproximarem muito. O Everton Ribeiro da outra vez que foi para a seleção e quando voltou o jogo pelo Cruzeiro foi muito bem. Tem também a opção do Conca. Fluminense jogando contra o Criciúma, bastante favorito. Cícero ali não vai jogar. Então o Conca aí acredito que vai ter um pouco mais de liberdade ali no meio de campo. Deve voltar mais para buscar a bola. Com isso ele deve sofrer um pouco mais de faltas do que ele já sofre. Ele que finaliza bastante, tem 10 assistências já no time, 6 gols. Para mim também ótima opção para a rodada. Outra opção tem o Paulo Henrique Ganso do São Paulo. Ele que, se tratando de Campeonato Brasileiro, não tem feito boas atuações. Não tem conseguido boas pontuações aí nos últimos jogos. É só acompanhar aí o gráfico dele. Mas fez um jogo muito bom no meio de semana contra o Achipato. Quem sabe aí tá voltando aí o seu futebol, ele consegue pontuar muito bem novamente, como ele costumava fazer. Outras opções para o meio de campo. Tem aí o Valdívia do Palmeiras. O Valdívia aí que quando joga o Palmeiras é outro time. O Valdívia que é um jogador que sofre muitas faltas, também finaliza bastante. Tem um bom passe, né? Consegue deixar os companheiros ali na cara do gol, já tem 4 assistências no campeonato. Tá voltando aí, fez apenas 10 jogos no campeonato. Tá conseguindo aí uma sequência a alguns jogos. E mesmo sendo o clássico, acredito que no meio campo do Palmeiras a melhor opção seja o Valdívia. Então para mim também boa opção para a rodada. Outra boa opção para a rodada tem o Dátolo do Atlético Mineiro. Ele não tem conseguido
repetir algumas boas pontuações, tem sido muito irregular, mas pelo menos não costuma pontuar negativamente aí, né? Pontua entre sempre 3, 4. Quando não faz muitas faltas e não toma cartão amarelo, consegue pontuar ali próximo de 7, 8 pontos. Para mim, como eu já falei, Atlético Mineiro franco favorito para vencer esse jogo. E o Dátulo aí aparece como uma boa opção para o meio de campo. Deixando aí para vocês mais algumas opções para o meio de campo. Do meio de campo do Goiás tem a opção do Davi. O Davi que sempre quando joga no Serra Dourada ali, né, consegue boas pontuações. É só você ver o gráfico dele. Em casa é uma coisa, fora de casa é outra coisa. E como o jogo é em casa, surge aí a opção do Davi. Ele que cobra ali as faltas do time do Goiás. Pode ser aí uma boa opção para a rodada. E nossa aposta para a rodada é o Kaká. Kaká que foi para a seleção brasileira, conseguiu alguns minutos ali jogar bem. Ele que sempre que joga no São Paulo tem aí algumas opções, tem aí algumas chances de finalizar em gol, não tem tido muita sorte. Mas algo está me dizendo aí que o Kaká vai marcar nesse jogo. Então fica aí a nossa aposta no Kaká, custa apenas 7,60 cartoletas. É isso aí, gente, chegando agora nos atacantes. Pro ataque também várias opções. Começa indicando o Fred. 11 gols no campeonato, 36 finalizações, 4 assistências. Principal nome do ataque do Fluminense, não tem muito o que falar. Fluminense favorito para vencer esse jogo. Fred não pode ficar fora de nenhum time nessa rodada do Cartola. Outra opção tem o Marcelo Moreno, do Cruzeiro. Não marcou aí, acho que nos últimos 2 jogos ele não tem marcado. Cruzeiro joga fora contra o Vitória, precisando da vitória. Acredito aí que o Marcelo Moreno possa ser uma boa opção para esta rodada, quem sabe desencantar aí e deixar o seu gol. Outra opção, acredito que será escalado em 99% dos times, Diego Tardelli do Atlético Mineiro. Está jogando muito, está numa fase iluminada. Jogou muito bem pela seleção no primeiro amistoso. Jogou alguns minutos no meio de semana, descansou aí, vai estar bem aí para esse jogo contra a Chapecoense. Para mim, melhor nome do ataque do Atlético Mineiro. Também não pode ficar fora dos seus times aí, vocês que se virem aí para armar seus times com todos esses atacantes que temos para esta rodada. Outra boa opção para mim, o Giovânio do Santos. Quem tem acompanhado o jogo do Santos sabe que o Giovânio aí é um jogador que se movimenta bastante, finaliza muito, consegue também deixar os companheiros ali na cara do gol. Ele tem um bom passe, joga muito bem ali com a sua perna esquerda. Para mim, ótima opção para a rodada. Mesmo sendo um clássico contra o Palmeiras, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode ser que saia 0-0 ou 3-3. Pensando aí no 3-3, o Giovânio surge como uma boa opção do Santos, que tem também o Robinho. Fica aí a opção de vocês, em quem vocês querem escalar para o seu time. Robinho que sempre se dá bem aí em clássicos, voltou da seleção, custa 14,96 cartoletas, surge aí como outra boa opção para o ataque. Também em relação ao clássico, tem a opção do Henrique. Henrique é um dos artilheiros do campeonato, né? A gente já falou aí no Cartola, ele tem 3 gols a menos do que no campeonato. Daquele jogo contra a Chapecoense que ele marcou 3 gols, mas não contava para o Cartola. Então aí, Henrique, principal nome também do ataque do Palmeiras. Com o Valdívia jogando ali, sempre pode surgir uma bola a mais para ele. Acredito aí que o Henrique seja também uma boa opção, goleador para você colocar no seu time. E nossa aposta para o ataque é o atacante Nilmar, que realmente é uma aposta porque a gente ainda não sabe se ele vai ou não como titular. O Abel Braga falou aí que ele já está pronto para jogar cerca de 70 minutos, mas ainda não confirmou o Nilmar no time titular. Se ele for como titular, acredito que seja uma boa aposta para o seu ataque. Ele que não perdeu ainda nenhum jogo contra o Corinthians, né? Mas também não é de marcar muitos gols, mas enfim, é uma aposta. Nilmar do Internacional custa apenas 8,86 cartoletas. É isso aí, gente, chegando agora na vez dos treinadores. Para técnico, eu deixo as opções dos jogos mais fáceis: Muricy Ramalho do São Paulo, Cristóvão Borges do Fluminense e Levir Coupe do Atlético Mineiro. Para mim são os jogos mais fáceis do campeonato, com os favoritos assim mais claros, né? São Paulo favorito contra o Bahia, Fluminense favorito contra o Criciúma e o Atlético Mineiro favorito contra a Chapecoense. A gente já sabe como é que funciona. Se esses times saem com o SG e o time faz aí 1 ou 2 gols, o técnico pontua muito bem. Então fica aí essas opções para vocês. E 2 opções mais baratas: o Agel Fuchs
do Figueirense. Tem um jogo contra o Curitiba, aí não tem muito o que falar desse jogo. Um jogo aí um pouco complicado, os dois times lá embaixo. Mas o Curitiba fora de casa não oferece aí muitos problemas, né, pro time adversário. Então eu acho aí que o Figueirense pode sair com o SG nessa rodada. E se isso acontecer, eu acho que o Fux boa opção. Assim também como o Claudinei Oliveira. Atlético Paranaense que jogando em casa é muito forte também. Pega o Flamengo, que vem sem aí seu principal atacante, o Alexandro. Mas o Flamengo também é um time perigoso. Não sei se o SG é tão claro assim. Mas para você que não tem muitas cartoletas, custa apenas 3,69 cartoletas o Claudinei Oliveira. Surge aí como uma boa opção para você que não quer gastar muito nessa rodada do Cartola FC. É isso aí, galera. Essas foram nossas dicas para esta rodada do Campeonato Brasileiro. Pedimos mais uma vez aí que vocês nos ajudem aí a chegar aos 100 membros da nossa Liga Cartola do Interior. Você que já participa, convida seus amigos a participar também. O campeão geral leva uma camisa oficial do seu clube do coração para casa. Segue aí nosso canal no YouTube. Toda rodada tem um cast para você se guiar aí para montar seu time. É isso aí, minha gente. Boa rodada, boa sorte para todos. E é só.